É com grande admiração que apresento o professor e palestrante Eduardo Vieira, uma figura notável e multifacetada. Além de ser um professor multidisciplinar e tutor dedicado à elevação intelectual, destaca-se como produtor do espetáculo A Grande Jornada do Homem e coautor do livro Línguas de Fogo. Sua expertise como arquiteto de software é complementada pelo comprometimento como comentarista político, onde demonstra preocupação genuína pela manutenção da riqueza cultural ocidental. A trajetória do professor Eduardo Vieira é uma fonte inspiradora de conhecimento, comprometimento com a cultura ocidental. O tema da sua palestra será Fundação do Ocidente e a Europa antes da unificação católica. Seja bem-vindo o professor Eduardo Vieira. Peraí, pediram para mim que vai tocar o hino antes? Ele quer tocar o hino antes? Vou ficar aqui do lado de baixo. Vai ficar aí? Não, beleza, vamos tocar o hino antes. Bom dia, bom dia. Meus amigos, é com muita alegria que eu estou aqui para fazer essa pequena palestra, pequena e rápida, né? Eu vou ter que aqui falar que nem o... Ah, isso é para controlar?
Que chique. Ele pode controlar também? Pode? Show. Eu vou ter que falar aqui que nem o Ben Shapiro, tá, gente? Porque 40 minutos para falar sobre a história do Ocidente é um desafio, né? A ideia é justamente fazer... Eu sou generalista, né? Então, a ideia é fazer uma passagem grande sobre o que nos formou, de onde nós viemos, né? Aonde nós tropeçamos, aonde nós pegamos o caminho errado e as consequências desse caminho errado que nos trouxe até esse buraco profundo e mal cheiroso, onde nós nos encontramos agora, lamentavelmente. E, se der tempo, dentro desses 40 minutos, sugerir algumas possibilidades, né, para a gente tentar sair desse buraco, ou pelo menos diminuir o nível, né, de podridão ao nosso redor, que é a nossa tarefa do dia a dia, na verdade, né? Então, vamos começar falando um pouco, né? Eu fiz um espetáculo teatral, né, chamado A Grande Jornada do Homem, que eu contava a história do Ocidente toda, né, para crianças e jovens e tal. E eu fui lá, comecei na Pangeia, mais 40 minutos, então eu vou acelerar um pouco mais, né, para passar para o primeiro. Vamos começar no Neolítico, tá? Maravilha. Então vamos começar no Neolítico, por que não? Afinal de contas, nós estávamos aí, né? Então, quando nós chegamos nesse ponto, né, 10 mil anos antes de Cristo, e eu não vou discutir aqui a questão da Terra Nova, né? Eu vou aqui falar do jeito que a gente mais ou menos conhece a história, existem outras possibilidades, mas beleza, vamos fingir que isso aí é a verdade. Bom, nós começamos, né, a nos entender como gente, digamos assim, nesse período, né? Conseguimos conquistar a domesticação, né, dos vegetais, começou o processo de agricultura, domesticação de animais também. O termo domesticação de vegetais é meio bizarro, né, mas é assim que acontece mesmo, né? Domesticação de animais, começamos então produzindo mais recursos alimentares, principalmente começamos a conseguir ficar parados, né? Parar de correr de um lado para o outro procurando um novo lugar onde tinha frutinha para a gente comer, né? Dessa vez a gente começou a parar, começamos a nos organizar em povoados e dessa forma a gente conseguiu gerar, né, um aumento populacional significativo. 10 mil anos antes de Cristo, tá? Pulando para o próximo, 5 mil anos, de acordo com Jared Diamond, nesse livro brilhante chamado Armas, Germes e Aço, que ele fala exatamente sobre por que alguns povos avançaram tanto enquanto outros permaneceram parados lá no Neolítico, como é o caso dos nossos povos indígenas aqui do Brasil. 5 mil anos depois da domesticação dos animais, nós ainda tínhamos uma dieta fraquíssima em termos de proteína animal, com as consequências que isso causava. Então, esse slide é para, primeiro, indicar esse livro, que é maravilhoso, e, apesar do Jared Diamond não jogar no nosso time, ele é honesto. E depois, mostrar como nós avançamos devagar, como nós demoramos a tomar tração, né? Isso tem uma razão de ser, né? Então, a gente pode passar para o próximo. Esse é um exemplo, tá? O que é o Neolítico? A gente acha que Neolítico são aqueles caras, né? Homem de Cro-Magnon, ou homem de Neandertal, né? Batendo com uma clava na cabeça. Não, Neolítico já é uma vila, né? Bonitinha, do jeito que a gente imagina. Asterix e Obelix, eles estão no final do Neolítico, né? O Obelix lá fazendo menir e tudo mais. O Neolítico é substituído, digamos assim, pela idade do bronze, pela idade do ferro, por aí vai, né? Mas isso aí, gente, é a vila de Skara Brae, que fica na Escócia. É uma das vilas neolíticas mais bem preservadas que tem. Eu nunca fui pessoalmente, infelizmente, né? Mas Pix está aí, né? E ela é ela mostra direitinho, né, como é que era parecida com a nossa vida, né? Estamos vendo aí a Tumba da Pedra Polida. E ó, a gente podia estar ali cozinhando, né, naquela lareira, numa boa, né? Passa o próximo aí, mais uma... pulou? Então aí a visão panorâmica e aí a visão de uma casa específica, né? O cara tem que ser arisco aí, hein? Vou te dar perturbação aí. Passa para o próximo aí. Então, aí a gente se catapulta rapidamente, porque só temos 40 minutos, né? Para o período clássico, né? Então, esses são os nossos ancestrais fundamentais culturais, tá certo? Grécia e Roma. Então, Grécia, você começa a ter registros históricos da Grécia há 3.400 anos de hoje, né? E você teve o auge na época de Péricles, né? 450 a.C., mais ou menos, onde você teve uma série de coisas maravilhosas, algumas das quais eu vou mostrar para vocês aqui.
Ao mesmo tempo, quer dizer, um pouco depois, com um leve delay, você teve Roma, que foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, aquela história bacana que vocês conhecem, né? Da loba e tudo mais. E característica romana, a república. Aí depois tropeçou ali, virou império, não sei o quê, se expandiu. A gente vai falar rapidamente sobre isso agora aqui. Mas vamos dar uma olhadinha no que a Grécia já nos produziu, já nos proporcionou lá em 400 e pouco, antes de Cristo. Isso aí, gente, vocês conseguem ver? Isso aí é uma foto que, não sei se está boa aí para vocês verem, mas é uma foto do Partenon, né, que é um templo dedicado a Atenas, se eu não me engano. Isso colocado lá no alto da Acrópole, né, em Atenas. Olha isso, gente. Isso é o que nós somos, tá? Ou o que nós fomos, ou o que nós podemos, de repente, voltar a ser, tá? Onde é que a gente perdeu isso, né? Vamos para o próximo slide aí. Isso também é farinha do mesmo saco. Essa aí é a Vitória Alada da Samotrácia, tá? Ela está no Louvre hoje, mas ela foi descoberta na ilha de Samotrácia. Olha o nível disso, gente. Né? Isso aí, olha lá, 290 a.C. A gente tinha essa beleza toda. A beleza é crucial. A beleza é crucial. Tá? O bom, o belo e o verdadeiro são faces diferentes de uma única verdade, tá? Finalmente em nosso Senhor Jesus Cristo, como bem disse o Afonseca. Então vamos para o próximo slide, por favor. E aí você vê que Roma herdou, né? Herdou de certa forma, né? Eu não posso detalhar muitas coisas aqui, né? Então vou falar um monte de coisas que vão ser meio... Tenham paciência comigo. Olha só o Coliseu, tá? Esse é um estádio no meio de Roma. Olha que beleza isso, gente. E ali, de frente para a gente, né, parece que é um pilar, mas na verdade é um arco. É o arco de Constantino, só que ele está visto de lado, né? Se você girar assim, é um arco. Isso tudo, né? Isso tudo lá, no ano 70 depois de Cristo, né? E aí, vamos prosseguir, né? Esse é um exemplo da praticidade romana. A Grécia tinha a beleza, né, das suas formas, da sua preocupação estética, do seu pensamento sofisticado. Roma colocou isso em prática, né? Esse é o aqueduto de Segóvia. Olha isso, gente. Imagina a gente, né? A gente não consegue fazer um metrô, né, de Botafogo até o Jardim Oceânico. E os caras faziam isso usando pedra, né? É impressionante, né? Esses somos nós. Isso é importante a gente dizer, tá? Nós somos isso aí, tá? Nós não somos a Anitta, nós somos isso aí, tá? Vamos para o próximo slide, por favor. Bem, e aí, Roma se desenvolveu, tem um monte de histórias maneiríssimas, né, que eu não vou poder contar, por causa dos 40 minutos, eu vou apertar o marquinho o tempo todo por causa disso, mas Roma chegou no ano 117, brincadeira, no ano 117 chegou no auge do Império, e aqui vale a pena a gente olhar para isso, tá? Roma chegou no auge do Império em 117 depois de Cristo, tá bom? Logo ali, foi ontem, tá? Observe uma região importante, tá? Tá vendo aqui? Tudo que está vermelhinho aqui é Roma, tá, gente? Roma, tá? Então, essa região vocês conhecem, né? Essa região aqui, né? É a região hoje chamada de Palestina, Síria, região do Levante, né? Roma, né? Isso aqui também, né? Ásia Menor aqui, Turquia, não é verdade? Roma. Norte da África, Roma. Tudo isso aí que vocês estão vendo em vermelho é Roma no ano de 117, tá bom? E o que aconteceu? Agora você pode ficar tranquilo que vai demorar um pouco. O que aconteceu, né, na evolução desse trecho da humanidade que Deus escolheu para fazer nascer nosso Senhor Jesus Cristo? Em um dado momento, você teve uma disputa fortíssima, tá? Repara, Roma não estava sozinha, né? Definitivamente. Tinha um monte de impérios aqui que estavam disputando o poder com Roma, tá certo? Antes disso, né, lá para o ano 200 a.C., você tinha um império chamado Cartago, tá? Que dominava todo o norte da África e o sul da Espanha. Cartago é do mesmo jeito, digamos assim, né, com a devida licença poética, que Cartago evoluiu
que Roma evoluiu dos gregos, Cartago evoluiu dos fenícios. E quem era... os fenícios ficaram conhecidos por que obra? O dinheiro. Tá? O dinheiro. E os gregos ficaram conhecidos por que obra? Pelo pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, vocês veem a diferença, né, de um povo que buscava a verdade acima de tudo, a ponto de Sócrates preferir beber veneno do que renegar a verdade da forma que ele acreditava, e outro povo que se preocupava em fazer negócio. 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 Negócio é a negação do ócio. Negócio é a negação da nossa capacidade de ponderação, de reflexão, de introspecção, de conexão com o transcendente, né? Então você tem esse conflito civilizacional crucial. Esses caras, além de serem extraordinariamente materialistas, sob um certo ponto de vista, eles tinham um Deus muito complicado. Vocês já ouviram falar desse Deus cartaginês, fenício, né? Que exigia sacrifício de crianças. Numa única ocasião, foram mortas mais de 10, numa única festa, foram mortas mais de 10 mil crianças. Vocês veem alguma similaridade disso com a Planned Parenthood hoje? Matando milhões de crianças só nos Estados Unidos? A similaridade é total. E Roma, pelas razões, enfim, nada sacrossantas do seu tempo, mas com empurrãozinho, Papai do Céu, Roma brigou com esses vagabundos, né? Brigou 3 vezes. Na terceira vez, conseguiram quebrar a espinha dessa turma. E houve uma encruzilhada crucial, né? Roma estava debatendo, o que a gente vai fazer com esses caras? A gente já teve uma guerra, teve uma segunda guerra, teve uma terceira guerra, aquele vagabundo chegou aqui nas portas de Roma com o elefante, o caramba, esses caras são um problema, né? E aí o senador Catão disse com todas as letras lá no Senado, repetiu, encheu o saco, o que parece simples para a gente, né, hoje, na época foi uma dureza, foi sacrifício, foi briga, teve algum indivíduo disposto a quebrar tudo para fazer essa coisa acontecer. E ele disse uma frase que ficou famosa, delenda Cartago est, significa o seguinte, destruam Cartago, destruam, não tem lugar no mundo para um povo tão perverso. Destruíram tudo, salgaram a terra, e o que você tem de Cartago hoje? Meia dúzia de símbolos, não sobrou nada. E isso é bom. Multiculturalismo é coisa do demônio, literalmente, tá? Então não sobrou nada de Cartago. Nesse momento, Roma tomou uma decisão crucial, na minha visão, absolutamente pessoal, tá, gente? E ali, Deus disse, é aí que vai nascer Jesus, né? É aí que vai nascer Jesus. Esse momento, para mim, na minha visão pessoal, como eu digo sempre, né, foi um momento crucial, assim, de decisão. A gente vai renegar isso, a gente vai abraçar a verdade e a gente vai garantir que esse tipo de barbaridade vai ser destruída. Outras barbaridades surgiram depois, como o Império Azteca, por exemplo, e foi devidamente destruído também. A gente não é ruim em destruir esse tipo de maldade, tá, gente? A gente só está ineficiente hoje, tá? Mas a gente, historicamente, a gente sempre foi bastante bom nisso, para te falar a verdade. Então, vamos... Agora sim. Aí, pronto. Temos aqui, né? Você vê que nem tem o período ali embaixo, porque isso aqui, né? Esse é o cerne de tudo, né? Aqui a gente teve o evento mais importante da história do universo, né? Nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu Deus, né? E andou entre nós, morreu, ressuscitou. Vocês conhecem bem a história, certamente até melhor que eu. Aqui vale lembrar essa pintura muito bonita, olha, do Heinrich Hoffmann. Olha que bonito, né? Esse tipo de arte somos nós, né? E Cristo, então, trouxe a nova aliança, trouxe uma mensagem de dignidade intrínseca da vida humana e ele causou uma transformação inaudita na população do que a gente chama hoje de Ocidente, tá certo? Essa transformação é crucial. Jesus Cristo é o cerne do que hoje nós entendemos como Ocidente. A gente sempre fala, né, que nós temos o direito romano, a cultura grega, e nós temos o cristianismo.
Na verdade, nós temos o cristianismo, com as pitadas do resto, né? Que foram elementos cruciais para que o cristianismo pudesse, então, se instalar, né? Bom, e aí, voltamos aqui ao Império Romano, por quê? Porque agora eu quero explicar para vocês, como é que eu estou de tempo? Passou 15, né? Falta 15? Falta 15 minutos? Rapaz, então, olha só, importante lembrar do seguinte, o que aconteceu com a morte de Cristo? O cristianismo se expandiu, se tornou eventualmente a religião oficial, né, do Império Romano. Lembra daquilo que eu falei sobre a posição do Império Romano? Isso se tornou terra cristã. Tudo isso aqui era terra cristã durante séculos, tá? Até que surgiu o Islã. Mais ou menos em 600 depois de Cristo surgiu o Islã e varreu na base da bolacha. Tudo isso aqui entrou aqui pela Espanha, chegou até Poitiers, tomaram um sacode de Carlos Martel, voltaram, foram expulsos durante 700 anos pela Reconquista e depois seguiram atacando o Ocidente incessantemente, como, por exemplo, um exemplo clássico, pode passar o próximo slide, então, é esse aqui, né? O segundo Circo de Viena. Quer dizer, até 1683, imaginem, isso foi ontem mesmo, tá? Isso foi ontem, né? Você tinha muçulmanos cercando Viena. Aí veio Jan Sobieski, lá da Polônia, com os sardos alados, baixou-lhes o sarrafo de forma sensacional, né? E salvou a Áustria da dominação muçulmana. Lembra? 1683, nós continuamos muito bons em eliminar o mal do nosso redor, tá? Então, vamos pular adiante, né? Então, aí, de onde veio isso, né? De onde vem essa força que nos permitiu nos livrarmos do mal da maneira adequada por tanto tempo, né? Veio do pensamento de que nós temos o dever de lutar pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é verdadeiro. Isso é uma coisa que a gente deve absorver para dentro de nós hoje, aqui, nós brasileiros, nesse exato momento, né? A gente não vai conseguir se livrar do mal sentado no sofá assistindo a Netflix. Vai ter que sujar a mão, vai ter que emporcalhar a roupa, vai ter que derramar, talvez até, provavelmente, sangue. Não é culpa minha. Isso é uma constatação material. O lado de lá, infelizmente, não responde de outra maneira. Então, a gente tem que se conformar com isso, ou então a gente vai calmamente, saltitante, para dentro do gulag. Na verdade, nós já entramos, né? Mas eles estão fechando a porta. Daqui a pouco não dá mais para sair. Então, esses caras aqui são elementos cruciais na noção católica adequada de combate ao mal. São Bernardo de Clairvaux e Raimundo Lúlio, que escreveu um livro chamado O Livro da Ordem da Cavalaria, que mostra quais são os ideais do cavaleiro, que são os ideais que nós deveríamos trazer dentro de nós. Está aqui, ó. Boas habilidades de combate, versado nas artes e nas ciências e, acima de tudo, devotado a Deus. Imaginem vocês, né? Pode passar o slide, a gente está agora em modo bem chapiro total. Imagina se nós tivéssemos hoje uma ordem monástica de guerreiros preparadíssimos, os melhores guerreiros do mundo, dedicados exclusivamente ao serviço de Deus. Quem está dedicado ao serviço de Deus não teme nada, não teme nada. Nenhum cristão temeu nada quando estava sendo martirizado por defender a verdade, da mesma forma que Sócrates também não temia antes mesmo de Cristo, né? Então, esse aqui é o maior pesadelo da pós-modernidade perversa. Esse aqui é o maior pesadelo. E é isso que a gente precisa, é disso que a gente precisa correr atrás. Vamos para o próximo? Esse aí, gente, aí a gente sai da Idade Antiga e a gente entra no Milênio Brilhante. A Idade Média é um termo horroroso, gente, eu me recuso a usar, tá? Idade Média significa que a gente está entre dois picos. Como é que é isso, cara? Fala sério. Não, é o contrário, tá? O Milênio Brilhante foi o momento onde nós chegamos ao nosso apogeu. Dali para cá é só ladeira abaixo. Beleza, a gente está rolando ladeira abaixo abraçado num celular, mas continuamos rolando ladeira abaixo. Olha isso aqui. Catedral de Milão, Catedral de Canterbury, Catedral de Notre-Dame de Paris, né? Isso aí é um período trevoso entre ápices. De onde, né? Não é possível. Está lá, gente. Os caras fizeram isso em toneladas de pedra e a gente olha para aquilo e acha que aquilo pode ter sido Idade das Trevas. Como? Não tem nenhuma
substância essa alegação, tá? Então, o termo correto, se me permitem, milênio brilhante, né? Vamos para o próximo. Beleza, olha aí, ó. Qual foi o legado do milênio brilhante da Igreja Católica no mundo nesse momento, né? Universidades, catedrais góticas, sistema financeiro, método científico. Mas a igreja é contrária à ciência. Meu amigo, a ciência nasceu na igreja, né? Nasceu na igreja. O método científico foi desenvolvido por clérigos católicos, né? Que negócio é esse, né? Não dá, gente. E o pensamento holístico. Imagina hoje, se nós tivéssemos a ciência que a gente tem hoje, considerando as 3 esferas da realidade do universo, ao invés de só considerar 1,5, né? A gente imagina onde nós estaríamos, né? Seria uma maravilha total. Mas a gente jogou isso fora em nome de uma pseudo-evolução, digamos assim, né? Nem sempre quando a gente vai para frente, né? A gente realmente vai para frente, né? E o processo penal. O pessoal fala aí da Santa Inquisição, como um período de perseguição, caça às bruxas. Nada disso. A Santa Inquisição é o oposto. Foi um período de estabelecimento de justiça para evitar os excessos do mundo secular. Poderíamos ter outra hoje, aqui no Brasil, e seria um sucesso, né? Então, vamos para o próximo slide. Temos que correr, meu amigo. E aí, nós tivemos o fim desse período, o fim formal desse período, né? De acordo com a história, como ela é contada, né? Essa aí é uma representação do cerco de Constantinopla, quando caiu, né? E a vagabundagem venceu temporariamente, né? 1453, né? Mais ou menos nessa mesma época, estava saindo, né, a gente estava ganhando lá na Espanha, e estavam saindo as caravelas para descobrir a América, né? Deus tira daqui e dá lá, né? Beleza. Vamos para o próximo. Mas será que foi o fim do milênio brilhante mesmo, né? O pessoal estabeleceu essa data e disse assim, olha, o que veio depois disso é o Renascimento. Agora, finalmente, né, as pessoas, a sociedade, agora, sem Deus, a sociedade vai fazer maravilhas. Olha como fizeram coisas lindíssimas, né, no Renascimento. Todas aquelas pinturas, aquelas esculturas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu espero que vocês não caiam nessa, né? Renascimento do quê, né? Crescimento. Já tinha nascido lá no ano 0. O nascimento foi no ano 0. Tem renascimento, né? Esses são 2 exemplos do que chamam de obras do Renascimento, né? O teto da Capela Sistina e a Pietà. Dá para ver, né? Você olha para esses 2 e você vê isso é obra que foi gerada pelo afastamento de Deus do topo de todas as coisas e a ascensão gloriosa do homem. Olha isso, gente. Michelangelo era devoto de Deus, devotíssimo, né? Ele fez isso tudo com essa beleza toda, porque ele sabe que a beleza está de braços dados com Deus. A beleza é Deus, né? O próximo. Outro exemplo clássico é Johann Sebastian Bach. Vocês conhecem a obra dele, naturalmente, né? Nossa, belíssimo. Olha como é que ele assinava as partituras dele. Todas as partituras de Bach. Só lhe deu glória. Só pela glória de Deus. Bach foi inspirado realmente pelo pensamento humano, né? Certamente foi imaginando a glória de Nietzsche que Bach escreveu essas obras. Certamente, né? É óbvio, dá para ver, né? Enfim, vamos para o próximo. Bom, aí vamos pular para a modernidade, tá, gente? A gente viu o início, rapidamente, da degradação. Desculpe mostrar isso para vocês, né? Mas temos aí um exemplo do que domina o mundo de hoje. Klaus Schwab, esse verme vagabundo, que escreveu o Grande Reset, né? Agora mudou para a Covid-19, o Grande Reset. Aquele ali é um perigo, tá, gente? Tem muita gente que andou batendo palma para esse vagabundo aqui também, tá? Noah Yuval Harari, sei lá o nome desse desgraçado aí, escreveu Sapiens, uma breve história da humanidade. Sapiens, uma breve pregação de um mundo sem Deus, né? Esse deveria ser o título correto dessa obra. Esse cara é perigosíssimo, porque ele não é burro. Ele é inteligente à beça, tá? Mas a mensagem dele é extraordinariamente maligna. Leiam Sapiens e cuidado. Cuidado, nem todo mundo, na verdade, pouca gente é capaz de ler Sapiens e sair inteiro, tá? Vai ser contaminado por alguma porcaria, tá? Você não mete a mão na lama sem sair contaminado, a não ser que você seja um especialista em meter a mão na lama. Cuidado, tá? E esse outro cara aqui, Peter Singer, super fofinho ele.
adora cachorrinho. Ô, filhotinho, que bonitinho, coisinha peluda, né? Esse cara acha que a gente vale a mesma coisa que um porco, tá? Ele acha que a gente vale a mesma coisa que um porco. Então, esses caras, eles pregam a desumanização, gostei disso, eles pregam a desumanização da sociedade, a redução do valor da vida humana. Existe alguma coisa mais contrária a tudo que é bom do que isso aí? Esses caras hoje, eu estou aqui palestrando para vocês, né? Esses caras vão palestrar em auditórios com milhões, não é verdade? E é contra isso que nós estamos lutando mesmo. Por isso que é tão importante que venha adiante se eu conseguir chegar lá. O próximo. A gente precisa, gente, de restabelecer na nossa cabeça as nossas prioridades. Eu fico tranquilo que eu tenho que acelerar nesse final, como se eu não tivesse acelerado desde o início, né? Porque eu sei que outras palestras vão compor esse pensamento de forma adequada. Eu já sei, né? Já estou sabendo. Então, está tranquilo. Mas é importante a gente colocar a ordem de prioridades. Primeira coisa mais importante que tem, cultura. Milhas acima do segundo lugar. Segundo lugar, política. Terceiro, política não partidária. Política no sentido mais amplo da palavra, tá? Aí se conecta um pouco com a cultura. Terceiro lugar, economia. Economia é resultado disso tudo. Então fica todo mundo batendo cabeça lá no X, discutindo projeto de lei, vamos tirar a emenda tal. Olha, conseguimos reverter o parágrafo 17 de 144. Que vitória, né, cara? E não fazem absolutamente nada pelo desenvolvimento cultural da sociedade. São vitórias de pirro, é efêmero, são efemérides, é irrelevante. É irrelevante, lamento muito. Eu sei que tem gente da política aqui, mas eu acho que até que provavelmente vão concordar comigo, né? A gente precisa de cultura. Com cultura, a gente consegue restabelecer na sociedade arquétipos importantes, tá? Como, por exemplo, o arquétipo do herói. Olha aqui o Senhor dos Anéis. Tem vários modelos de herói aí. Você pode escolher o seu. Você gosta de um herói fofinho? Frodo. Você gosta de um herói mais fofinho ainda? Sam. Você gosta de um herói poderoso? Aragorn. Você gosta de um herói sábio? Elrond. Você tem todos os modelos. Você gosta de heroína? Também temos. Temos Galadriel, temos Arwen, temos tudo. Tá? A gente precisa de arquétipo. Como é que você vai se dispor a ser um herói na sua vida cotidiana se você não tem um ponto de referência? Tem que ter um ponto de referência. A gente precisa da nossa capacidade de ser herói. E ser herói é ser qualquer pessoa. Ou seja, você acha o quê? Todo mundo que estava na Segunda Guerra Mundial lutando do lado do bem era herói. Todo mundo que estava em 732 na Batalha de Poitiers era herói. Você acha que o cara acordou de manhã e disse assim, veio uma luz em cima dele, você agora é herói, você foi ungido. Não, o cara simplesmente disse, tem que fazer o que é correto. Eu tenho que fazer o meu dever. E o dever deles naquela ocasião era esse. E o nosso dever é esse aqui. Parabéns a todo mundo que está aqui nesse sábado de manhã, né, no Há Café que Chegue, para ouvir esse tipo de palestra. Tá? Estamos caminhando na direção certa. Próximo. Bom, vamos falar de política. Temos eleições agora, né? Eu quero falar um pouquinho, gente, sobre possibilidades e caminhos para a gente sair desse buraco. Tá? Deu tempo, incrível. Então, um deles é o seguinte, vocês já ouviram falar no diagrama de Nolan? Aquela porcaria cartesiana que não coloca Deus na equação? Aquele diagrama é para você descobrir qual é o alinhamento do seu candidato a algum cargo político, não é verdade? Esquece aquilo ali. Use um diagrama Vieira, criado por este que vos falo aqui, é muito melhor, tá? Ao invés daquela divisão cartesiana com dois lados, aqui nós temos isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Esse lado azul é que é o lado que nos interessa. Está vendo esse eixo aqui? É o eixo da transcendentalidade, tá? O cara que acha que o mundo é só... ele está aqui. O cara que sabe que o mundo é composto por uma sucessão de milagres cotidianos, ele está lá na outra ponta. Do lado de cá você tem o eixo do autoritarismo, digamos assim, né? Então, do lado de lá está a liberdade e do lado de cá está o totalitarismo final, né? Está Stalin, Hitler, Lenin e Alexandre de Moraes, né? Do lado de cá. Então, a gente tem aqui... Então, quando vocês forem avaliar o candidato de vocês, é com esse tipo de cenário que vocês têm que tratar. Esse cara é católico mesmo? Ou ele é cristão mesmo? Ou
ele realmente acredita nisso, ele é forte nisso, ele está disposto ao sacrifício, ele está fazendo isso por quê? Por poder ou pela glória de Deus? Ele é que nem o Johann Sebastian Bach ou ele é um pouco mais malemolente? Essa é a questão, tá bom? Vamos para o próximo. Olha, estamos... Está vendo? Incrível. É preciso que nós tenhamos, né, referências, de preferência literárias, sobre como lidar com o mal. Como é que a gente lida com o mal? Né? Esta aqui é uma aula. Tá? Dentro da trilogia cósmica do C.S. Lewis, você tem um livro 2, chamado Perelandra. Nesse livro, o mal aparece. Né? E o mal disputa com o bem, na mesma disputa que Eva teve, né, entre Deus e o demônio na hora que ela ia comer a maçã. E é interessantíssima essa descrição, porque mostra que numa realidade atemporal, essa disputa não é uma mera oferta, na verdade. Ela pode ser uma insistência desleal. E o nosso herói, eu vou dar um spoiler aqui, não me importo, desculpe. O nosso herói, ele enfia a bolacha no agente do mal fisicamente, tá, gente? Ó, soco, soco. O agente do mal, evidentemente, como ele é um agente do mal, ele não para. Aí o nosso herói racha a cabeça do agente do mal com uma pedra. Mas como é o agente do mal, ele não para. Depois o nosso herói joga o agente do mal num poço de lava. Bom, aí ficou complicado, né? Ele não conseguiu voltar, né? Esse é um verdadeiro atestado de eficiência, tá? Depois que jogou no poço de lava, não voltou para perturbar mais, tá? Esse é o espírito que nós temos que ter. É um pouco feio. Não, feio é você ter médico removendo seio de pré-adolescente. Isso que é feio. E nós estamos deixando? Eu pretendia não deixar. Muito obrigado, muito obrigado. A gente tem que olhar para o mal e ver como ele é ruim. E vendo como ele é ruim, Nossa Senhora, quando foi falar para as pastorinhas, mostrou logo o inferno. Né? Só vejam o inferno. Ela não foi, olha que fofinho isso aqui. Não. Vejam o mal como é ruim, não é? Porque assim a gente acorda para a vida. Né? Então, finalmente, o último. Eu estou fazendo um trabalho específico. Isso aqui não é venda, tá? É o seguinte, Olavo de Carvalho disse que você não deve brigar contra o sistema, porque senão você está atrelado a ele. Tá? Você tem que contornar o sistema. E a forma de contornar o sistema é através de associações. Essa associação, tá? Ela não é uma associação formal, ela nunca terá um estatuto, nem nunca terá um conselho. Tá? Ela é uma associação supraburocrática. Eu precisaria de mais 40 minutos para falar dela. Então, procure no meu canal do YouTube uma explicação sobre isso. É um caminho concreto e imediato para a gente começar a tirar poder do sistema. O sistema é sinistro, parceiro. Vocês já ouviram falar aquilo, né, com uma palavra mais grosseira. Pois é, se a gente continua a orbitar em volta dele, a gente fica submisso às pautas impostas pelo sistema. E o caminho é contornar o sistema para que a gente consiga, então, acabar gradativamente com o poder que os caras mais perversos que já andaram pela superfície da face da Terra, que hoje estão cheios de poder, têm sobre nós, tá bom? Gente, muito obrigado. Tudo isso é só pela glória de Deus.